Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos e é uma alegria imensa ter você aqui conosco. Pela TV Canção Nova, pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, ou pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui e nós vamos dar continuidade. Estamos estudando a realidade de Cristo prefigurado no Antigo Testamento. Nos últimos programas, nós vimos a pessoa de Adão e vimos que a igreja entende hoje Cristo como o novo Adão. E também vimos a figura de Eva, que prefigura a Virgem Santíssima, Maria é a nova Eva, mas também a igreja. Essa mulher, ela também prefigura a igreja. Por isso terminamos o programa dessa forma e quero acolher você com muito carinho. Vamos dar continuidade. Antes, quero acolher Dom José Falcão, que já está no meio de nós. Sua bênção, é uma alegria ter o senhor aqui conosco. Caríssimo, Deus abençoe sua vida, é uma alegria estar aqui. Dom José, nós terminamos com Eva, ainda vamos continuar, mas eu queria saber se do programa anterior nós terminamos falando que Eva ela é auxiliar do homem e muitos hoje no mundo de hoje enxergam isso como algo negativo, a mulher ser auxiliar, e o senhor falou, pelo que o senhor explicou, na verdade é um elogio para a mulher, ou seja, é como se o homem precisasse dela, sem ela ele não estaria completo. O senhor tem mais algo a acrescentar sobre isso? Concluo com versículos surpreendentes. Tenho aqui um presente para a vossa reverendíssima, mas antes de lhe dar o presente, veja bem, é muito importante que a gente, na análise de um texto, seja bastante imparcial e leve em conta algumas premissas muito importantes. Primeiro, o significado da expressão na mente do autor. O que o autor quis dizer com aquilo. E não tirar conclusões precipitadas, colocando sua intenção, a sua interpretação ou a interpretação do seu contexto de forma forçada, numa palavra que foi escrita numa época bem distante, por uma pessoa que teve uma intenção precisa ao redigir aquela frase, aquela palavra, aquela expressão. Depois, no que toca especificamente à palavra auxiliar, simplesmente ouvir essa palavra, fulano é auxiliar. O fulano recebendo essa palavra, ouvindo essa palavra, ou lendo alguém essa palavra, precisa admitir a possibilidade de essa palavra se referir a um inferior, a um igual e a um superior. Não necessariamente auxiliar, é um adjetivo aplicado somente a um inferior. Fulano pode ser auxiliar de cicrano e ambos obterem ou terem, ocuparem o mesmo posto num determinado lugar. Mas também existe auxiliar que é superior. Onde Dom José Francisco Falcão quer chegar? O que eu acabei de entregar para o Frei Gilson vai aparecer aí na sua tela, na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. O texto vai aparecer em hebraico. A gente vai ler o famoso texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, e a gente vai concluir o surpreendente. A palavra auxiliar no Antigo Testamento é reservada a Deus e a Eva. Deus é nosso auxílio. Portanto, por uma questão de imparcialidade, de honestidade, de respeito ao texto sagrado, é preciso investigar em outros textos do Antigo Testamento, onde essa palavra aparece e a qual pessoa ou a qual ser ela dirige, ela nomeia, ela qualifica, ela adjetiva.
Vamos então, de forma bem imparcial, para quem pensa que a palavra auxiliar para Eva a desqualifica, é exatamente o oposto. O texto quer dizer, não se assuste, não se assuste. Deus fez o homem e como que disse para ele? Deus disse para ele mesmo, vamos fazer uma superior a ele. Quer ver? Gênesis, capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Pronto. Primeira coisa é você esquecer o significado que essa palavra bíblica tem no seu ambiente de trabalho, na sua cultura, na sua sociedade. Desfaça-se disso. Deixe essas categorias na gaveta. Ou então, no cofre, de preferência, coloque uma senha de 500 números. Não abra, rapaz. Isso aqui é Bíblia. Isso daqui não é a continuação da cachola, do seu pensamento, da sua filosofia, do entendimento dos sites que você acessa, das opiniões, de seja lá quem for. Isso aqui é Bíblia. Ezer, em hebraico, significa auxílio, significa ajuda, significa auxiliador, se você quiser socorro. Não, mas a ajuda não é o inferior que concede? Calma. Também isso. Mas o que nós estamos querendo descobrir é, na Bíblia, essa palavra ezer, em hebraico, ela é aplicada a quem? A um inferior? A um igual? Ou a um superior? Essa palavra aparece cerca de 20 vezes no Antigo Testamento. 20 vezes. Em nenhuma das passagens significa um ser inferior ou submisso. Que interessante. Por uma razão simples. Porque é um termo utilizado para Deus. Para Deus. Vamos ao texto. Salmo 33, versículo 20. Leia, por favor. Nossa alma espera no Senhor, porque Ele é nosso auxílio e escudo. Pronto. Se você nutriu até agora, tem mais textos, viu? Se você nutriu até agora essa ideia equivocada, preconceituosa, errada, infeliz, de que na Bíblia auxiliar necessariamente é um ser inferior ou submisso, Deus é nosso auxílio. Precisa mais explicação? Precisa mais explicação? Tem mais. Salmo 70, versículo 5. Ou seja, o mesmo verbo usado para Não, Eva, substantivo. Ezer, é o mesmo usado aqui no auxílio. Está aqui no hebraico, por favor. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te por mim. Tu és meu auxílio e libertador. Senhor, não te demores. Auxílio não é dado somente pelo inferior. Na Bíblia, esse auxílio só vem do superior. Vamos dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. A palavra é a mesma no hebraico. Eu não peço a você que consulte qualquer judeu qual é o significado da palavra ezer. Não, pergunte a um rabino. Pergunte a um rabino. Isto é, um estudioso da língua hebraica, da Bíblia, que foi escrita em hebraico. Seja honesto, por favor. Tem mais. Salmo 121. Levanta os olhos para os montes. De onde virá meu auxílio? Meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu preciso ser mais claro? Eu preciso estar apresentando mais provas do que essa? O auxiliar é o superior na Bíblia, não é o inferior. Por favor, um pouco de honestidade, um pouco de imparcialidade, um pouco de respeito com a Escritura. Mas tem mais. Salmo 124, versículo 8.
Nosso auxílio está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. As outras passagens, são 20 passagens, estão aí. Deuteronômio 3, versículos 7, de 26 a 27, Salmo 115, de 9 a 11, Oséias, capítulo 13, versículo 9, segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 11. Pronto. Então, quem insulta a Bíblia e quem agride aqueles que de forma imparcial respeitam e afirmam, de fato é auxiliar mesmo. Mas auxiliar em que sentido? Qual é o sentido bíblico da palavra auxiliar? Superior. Alguma dúvida, Frei Gilson? Socorro de Deus para o homem. Auxílio, socorro, ajuda, colaboração, etc. Expressão que é reservada a Deus. Não mais, veja, fulano, porque criou-se, convencionou-se na sociedade que auxiliar é inferior. Na sociedade, ou seja, talvez no seu bairro, na sua casa, na sua sala de universidade, na mente daquela pessoa, daquele suposto entendedor da Bíblia. Na Bíblia, não. Caríssimo. Ficou muito claro. E eu creio que finalizou essa questão com chave de ouro. Pronto. Muito bom, muito bom. Muito bom saber a palavra. O senhor trouxe algo importante, né? Como o texto foi escrito no original, o senhor trouxe como essa palavra é usada. Sim. Ou seja, lendo a Bíblia de um jeito honesto. De um jeito honesto, sim. E para quem ataca, quem simplesmente apresenta a Bíblia, distorcendo-a e atacando quem afirma, se acreditasse em Deus, que eu duvido, eu recomendaria pedir perdão a Deus, viu? Linchamento moral, insulto, ataques, isso não é coisa nem de ser humano. Eu peço até perdão aos animais irracionais, não compararia, não, mas isso não é desse mundo. Você atacar e fazer parte de um linchamento moral de uma pessoa desconhecendo completamente o significado da palavra auxiliar e dizer é misógino, é machista, é isso, é aquilo outro, não faça isso. Isso não é de Deus. Isso não é nem do céu, nem do purgatório, nem daqui da terra. Você sabe de onde é, não é? Só tem um lugar de onde isso pode vir. Vamos avançar? Vamos. Porque o senhor explicou muito bem o que significa Eva nesse contexto, usando também um texto lindo de João Paulo II no programa passado. Foi muito bonito. Foi muito bonito. E agora eu gostaria de avançar com o senhor, porque Eva também é a tipologia da igreja. É verdade. Ou seja, ela prefigura a igreja. O senhor falou isso algumas vezes. Exato. Onde que nós podemos ver isto? O texto clássico, que é o final da Bíblia, o último livro da Bíblia, a mulher vestida de sol, ela é o antítipo de Eva. E a recíproca também é verdadeira. O que é antítipo? A gente já tratou em outros programas aqui de tipologia. Lembra disso? Sim. Depois que a gente falou dos significados, os critérios de interpretação da Bíblia, literal e espiritual. E o espiritual tem 3 possibilidades, não é? O moral, o alegórico e o anagógico. Tratamos aqui vários programas. E depois a gente viu tipo e antítipo. O que é tipo? É uma figura remota que evoca uma realidade que vai se cumprir como que uma preparação, uma figura distante de uma realidade que vai aparecer com toda clareza no Antigo Testamento. Então, pronto. Adão é tipo de Cristo. Sim. Primeiro Adão, novo Adão. Eva e Maria Santíssima, ou Eva e a Igreja. Vamos começar logo com Eva e a Igreja, porque... E Maria Santíssima também vai estar aqui no capítulo 12. Antítipo. O antítipo é uma realidade que é, de certa forma, ela é a oposição, o oposto daquela outra realidade. Então, se o tipo é uma imagem positiva de uma realidade que vai estar mais na frente, então, por exemplo, Moisés. Moisés é o primeiro legislador, lembra disso? E Jesus é o novo legislador, a lei do Evangelho.
Jesus, nos capítulos 5, 6 e 7, ele se senta na montanha, vai ensinar, não é? Então, você tem 5, 6 e 7 de Mateus, digamos assim, o novo decálogo, as bem-aventuranças e o ensinamento de Jesus que se segue nos capítulos 5, 6 e 7. Então, Moisés, que ainda vamos ver, tipo de Jesus. Eva é antítipo da igreja, porque Eva pecou. A igreja é pura. A igreja é santa, a igreja não tem mácula, expressão do apóstolo Paulo. Sim. E aqui ela está vestida de sol. Então, Eva, antítipo da igreja. Se nós quisermos também, Adão é o antítipo do homem novo, o homem renovado, santificado. Bom, essa tensão entre antítipo e tipo. Tipo é aquela figura, digamos assim, positiva, maná. É tipo de quê? Novo Testamento? Da Eucaristia. Eucaristia. Pronto. Só que Eva é antítipo, isto é, ela fez algo negativo. Ela introduziu na história humana uma realidade má. A igreja, redimida por Cristo, é o tipo. Ela é, de certa forma, o oposto, por assim dizer. Ficou claro, Frei Gilson? Sim. Então, vamos ao famoso texto de Apocalipse 12, de 1 a 6, e depois de 13 a 18. Não vamos ler de 1 a 18 direto, não, para não ficar muito longo. Eu proponho de 1 a 6 e depois de 13 a 18. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés, e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias. De 13 a 18. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. É uma leitura muito bonita, eu diria dramática, porque aqui é o prelúdio, por assim dizer, do aparecimento das 2 feras. Você tem 3 figuras diferentes no Apocalipse. O dragão e 2 feras. Dragão no capítulo 12. Veja o título do capítulo 13 na Bíblia Ave Maria. 13, as 2 feras. Pronto. O que é o dragão? O demônio. As 2 feras. O próprio texto nos ajuda a entender, e é a opinião quase unânime dos exegetas, que estamos tratando do Império Romano e do imperador. O imperador a serviço da estrutura monumental, brutal, implacável, chamada Império Romano. Então, você tem essa luta que vai se procrastinar, que vai se estender até ao fim do mundo. Você tem a igreja inserida no mundo, no contexto da redação do Apocalipse, era o Império Romano, e você tem a igreja aqui, significada, representada por essa mulher vestida de sol, coroada de estrelas. Sem dúvida alguma, aqui temos uma alusão
a prefiguração da igreja no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, as 12 estrelas também significando os 12 apóstolos, o brilho dela, o fulgor de Cristo ressuscitado, brilha a vossa luz diante dos homens, grávida, ou seja, ela está para gerar Cristo no coração das pessoas. E o inimigo, que vocifera, que se coloca diante dela, apesar de ambos terem uma desproporção tremenda. Veja o que é que a Escritura diz com relação à mulher. Versículo 1. Um grande sinal no céu. Veja o versículo 3, se aparece a palavra grande. Depois apareceu outro sinal no céu. Pronto. O demônio não é grande como a igreja. Um grande sinal no céu apareceu. A mulher vestida de sol. O demônio aparece, mas ele não é grande. Agora volte no livro do Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Vamos ver o que é que a mulher vai fazer com a serpente e o que a serpente vai fazer com a mulher. Qual é a parte do corpo que a serpente é autorizada para machucar a mulher? O calcanhar? Calcanhar. E qual é a parte do corpo da serpente que a mulher vai pisar? A cabeça. Junte agora as duas coisas. Então você tem duas realidades atuando no mundo. Inimigas, por causa da palavra do Senhor Deus, porém inimizade. Vai ter luta? Vai. Sempre teve e vai ter. E nessa luta, quem tem mais força, quem tem mais poder, quem tem mais chance, quem está mais armado, quem está mais fortalecido, não é o diabo? É não, meu filho. Ele quer que você pense que ele é mais forte do que a graça de Deus. Não é. É uma ilusão. Ele não pode absoluto. Filhinhos, eu vos escrevo porque, jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Repare, quando você vê a vida de São Carlos Acutis, um jovem venceu o demônio. Sim. Atuando na internet, fazendo um trabalho tão bonito, um apostolado, etc. Jovens. Então, veja, no capítulo 12, no capítulo 12 a gente tem elementos aí para tantos e tantos retiros, para tantos e tantos livros, só esse texto que Vossa Reverendíssima acabou de ler. Então, veja o salto desproporcional de Eva para a igreja. Não é? Eva não tem esse brilho, Eva, na verdade, introduziu aquilo que é a obra-prima da serpente que aparente, o sinal, o dragão, que também é chamado no capítulo 12, a primitiva serpente, Satanás. No capítulo 12 aparece o arcanjo Miguel, a batalha que aconteceu no céu e assim por diante. Então, aqui nós temos uma descrição que o Apocalipse, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, descreve a perseguição, sangue derramado, os discípulos de Cristo que vão sofrer, que vão ser colocados na prisão, muito sangue vai ser derramado. É uma espécie de prefiguração, de antecipação do sofrimento da igreja no tempo do apóstolo João, no final do século I. João muito provavelmente foi o último apóstolo que viveu, e viveu num período muito difícil, que foi o império de Domiciano, um imperador terrível, que moveu uma perseguição muito mais dolorosa do que aquela movida pelo imperador Nero, ocasião em que Pedro e Paulo estavam em Roma, e São Pedro acabou sendo crucificado de cabeça para baixo. São Paulo, enfim, teve a cabeça cortada, etc. Mas Domiciano, do século I, a perseguição mais cruel, mais sanguinolenta, mais horrorosa, pavorosa, foi a vivida por São João. E, de certa forma, é uma profecia do sofrimento da igreja, das dores que ela vai experimentar, dores de parto, até a vinda do Senhor. Essa imagem, portanto, ela é clássica na igreja. Eva tinha que ser citada nesse nosso estudo. Uhum. Então, aqui, nesse texto de Apocalipse 12, é possível, então, sem dúvida alguma, enxergar a Virgem Maria sim, e a igreja. Sim, perfeito. Aí é a interpretação unânime da igreja. Se alguns cristãos não enxergam de jeito nenhum Nossa Senhora e só enxergam a igreja,
restaria uma pergunta, irônica, mas eu vou fazer de forma educada e diplomática. Bem, quem é que está no ventre dessa mulher? Não, é Jesus. Jesus que vai nascer nos corações. Correto. Mas responda-me, Jesus foi concebido no ventre de quem? E essa personagem de cujo seio ele encarnado veio, quem é? Eu me pergunto, é se uma exegese honesta e imparcial pode excluir Nossa Senhora da interpretação, enxergando nessa mulher também a Virgem Maria. Traduzindo, a tradição da igreja, sobretudo os padres da igreja, os primeiros 6 ou 7 séculos, viram unanimemente nessa mulher a igreja e a Santíssima Virgem. As duas se aplicam. E não dá para você excluir. Se você exclui Nossa Senhora, você exclui o mistério da encarnação. Exato. E sem a encarnação, Jesus não nasce. Exato. Gente, o programa de hoje começou bom demais. É uma alegria imensa ter você conosco. Um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. O programa de hoje está bom demais. Estamos vendo a tipologia Eva, Igreja e Maria. Está sendo muito interessante. Acabamos de ler no bloco passado Apocalipse 12 e vimos que esse texto pode ser aplicado tanto à Virgem Maria quanto à Igreja. E queremos continuar, Dom José Falcão. O que o senhor tem mais a dizer sobre este assunto? Acho que no primeiro bloco a gente viu a relação Eva-Igreja. Sim. Agora precisamos ver a relação Eva-Maria Santíssima. Sim. E precisamos da autoridade dos padres da Igreja. Santo Irineu, bispo de Lyon, norte da França, a diocese mais antiga da França, doutor da Igreja, proclamado por Papa Francisco em 2022, vai ser citado aqui agora nesse texto que eu escolhi do Catecismo da Igreja Católica. Importante para a gente conectar, de certa forma unir, sem separar, Eva de um lado, Igreja e Maria do outro lado. Então, é obrigatório, à luz de Apocalipse 12, você fazer esse paralelo. Então, você tem no capítulo 3 do livro do Gênesis, no versículo 15, as duas realidades. Porém, inimizade entre ti, é Deus falando para a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E a luta que vai se seguir, a oposição. Tu lhe esmagarás, tu lhe ferirás o calcanhar e ela esmagará a tua cabeça. Essas duas figuras, mulher e serpente, vão aparecer no capítulo 12, que a gente já viu no primeiro bloco, correto? Sim. Mas onde está a igreja está Maria. E onde está Maria está a igreja. Maria Santíssima é o membro mais eminente da igreja. Parágrafo 494 do Catecismo da Igreja Católica é um texto muito bonito. Santo Irineu, bispo de Lyon. Ele é de que ano? Nasceu no ano 130 e morreu no ano 202. Portanto, é uma testemunha da tradição bem de muito de peso. Cristo. Exatamente. Ele é o que nós chamamos de varão apostólico. O que são os padres? Na tradição da igreja nós temos os apóstolos, os padres apostólicos e os varões apostólicos. Apóstolos. Os padres apostólicos foram aqueles que conviveram com os apóstolos. Olha que interessante. Por exemplo, São Policarpo, bispo de Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse, atual Turquia. Os varões apostólicos foram os discípulos dos padres apostólicos. Santo Irineu foi um deles. Santo Irineu nasceu em Esmirna, foi educado na fé por São Policarpo. Olha. E foi para o norte da Gália, que hoje se chama França, ali, e acabou se integrando no clero da diocese de Lyon e depois se tornou bispo de Lyon. Olha, que lindo. Então, é uma testemunha extremamente importante, uma das provas da patrística dos padres da igreja, de que Maria Santíssima, nos primeiros séculos da igreja, já era exatamente a nova Eva. Vamos ao texto, parágrafo 494. Ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim, segundo a tua palavra. Assim, dando à palavra de Deus seu consentimento, Maria tornou-se mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração a vontade divina de salvação, sem que nenhum pecado a retivesse, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Pronto, agora o catecismo vai citar Santo Irineu, numa das suas obras mais famosas, Adversus Hereses, em latim, significa Contra as Heresias. Uma obra magistral. Maria Santíssima, aqui já é a segunda Eva. Por favor. Como diz Santo Irineu, obedecendo se fez causa de salvação tanto para si como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Que maravilha! O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, que beleza. A Virgem Maria desligou pela fé. Que beleza! Comparando Maria com Eva, chamam Maria de mãe dos viventes. E com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Lindo demais. Ou seja, um homem de muito peso, né? Falar uma coisa dessa, muito pertinho de Cristo. Sim. Provavelmente, se eles falavam isso, é porque ouviam esses ensinamentos. E veja que bonito, Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo. E São Policarpo foi discípulo de São João. Olha isso. São João. Foi São João. De Éfeso para... Eu lhe recomendo, por favor, antes de morrer, depois de morto não, mas antes de morrer, vá à Turquia, numa viagem, eu já fui às 7 igrejas do Apocalipse. Eu tenho um desejo. Pois bem, eu estive em Esmirna e estive em Éfeso. Éfeso foi a diocese de São João, Esmirna foi a diocese de São Policarpo. O que é que São Policarpo faz? O que é que São João faz? São Policarpo é instruído por São João em Éfeso, e depois São João o ordena presbítero, depois bispo, vá ser bispo em Esmirna. Olha que bonito. E aí, na diocese dele, Esmirna, ele tem vários discípulos e um deles, Santo Irineu. Olha aí. O leigo Santo Irineu, o presbítero Santo Irineu, que vai para Lyon e depois se torna o bispo de lá. Ô, Dom José Falcão, é aqui que a gente faz uma prova que para nós católicos a importância da tradição. Sem dúvida. Porque aqui é uma prova de tradição. Isso aqui não está na Bíblia, esse texto. Esse texto não está na Bíblia. O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Não está, e não está na Bíblia. Exato. Mas está no século I, segundo, ou seja, de alguém que foi discípulo praticamente de São João. Discípulo de um discípulo de João. Olha foi isso. Discípulo de Policarpo, que foi discípulo de São João. Isso é que é a tradição viva da igreja. E outra, eu fico surpreso, quer dizer, perplexo. Não, eu vou ficar perplexo, esse adjetivo. Perplexo é o seguinte: qualquer estudioso da Bíblia, não católico, que se dispõe a estudar a origem e a formação do cânon bíblico, correto? Como foi que a Bíblia se formou? Onde é que está na Bíblia? As pessoas costumam dizer sempre isso, né? Onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Bom, tudo não está na Bíblia, não. Tudo está na tradição da Igreja Católica. Onde é que está na Bíblia que foi São Mateus que escreveu o Evangelho? Não, nós temos fontes que alegam Pápias. Pápias foi bispo da Igreja Católica. Exato. Santo. Exato. Não, mas nós temos aqui Santo Irineu. Se você quiser tirar o santo, pode tirar, mas que ele é santo e bispo da Igreja Católica, sim. Os padres da Igreja já atestam nos seus escritos que a Escritura contém esses livros e os outros não. Ainda que nessa época, na mente de um determinado padre da igreja, esse livro não entrou porque ainda é objeto de discussão e assim por diante. Pois bem, interessante. Os estudiosos, por uma questão de honestidade, precisam reconhecer, para que a Bíblia se formasse, foi fundamental, foi imprescindível a Igreja Católica Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, por causa dos seus bispos, por causa desses padres. Todos bispos
atestando nos seus escritos. Ah, bem, não vamos falar o título Maria Nova Eva porque não é bíblico. É o quê? Porque não é bíblico? Por favor, você compare, você insira, você estude de forma objetiva o Apocalipse capítulo 12 com o livro do Gênesis, mas também a intuição, a reflexão, os escritos, a compreensão da igreja após a morte dos apóstolos. Eu fico imaginando São Policarpo perguntando para São João, esse capítulo 12 aqui, o que significa isso? E o apóstolo João poder dizer para ele, olha, eu intuo que é isso. É possível. Eu recebi uma revelação, mas creio ser isto. Lembrou bem, dado que Santo Irineu, que é o autor dessa belíssima afirmação, é o primeiro que chama Maria Santíssima Nova Eva, da patrística, que se tem notícia até agora. Por isso foi citado no catecismo. Eu tenho quase certeza, que é uma intuição minha, de que ele não escreveu isso sem que antes bebesse da teologia do seu pai espiritual, São Policarpo. E esse, certamente, aquilo que ensinou foi aquilo que ele recebeu do próprio São João, autor do Apocalipse. Então, nós temos aqui um elo estreito. Apocalipse, seu autor São João, seu discípulo Policarpo e o discípulo do seu discípulo, que é Santo Irineu. Não, e nós não estamos falando de alguém que veio 500 anos depois. Não, um Agostinho, por exemplo. Podia até falar de Agostinho, 430 anos depois. Que é um peso tremendo. Se Agostinho é lá no ano 354, que ele nasceu, e morreu no ano 430, imagine Santo Irineu, que nasceu, viveu e morreu bem antes de Santo Agostinho. É muito forte. Pois é. Mas é muito bom. Por isso que é bom esse programa, minha gente, porque aqui a gente estuda a Sagrada Escritura, mas com a tradição, né? Com os padres da igreja. Isso é muito importante. Continuemos, Dom José, porque está bom demais. Aliás, eu queria perguntar para o senhor se nós terminamos aqui, se tem mais alguma coisa nesse capítulo 12. De Maria Santíssima e da igreja, tem muita coisa para falar, mas eu acho que a gente poderia adiantar, porque temos outras prefigurações, outras pessoas e outros também fatos, também acontecimentos do Antigo Testamento. Okay. Se Vossa Reverendíssima não tem mais... Eu queria lhe fazer só uma pergunta, aproveitar, porque o senhor falou do demônio no capítulo 12 de Apocalipse. Sim, que aparece também no capítulo 3. Isto. Do Gênesis. O senhor disse que ele não é vencedor, ele, inclusive é uma criatura, né? Como é que a criatura vence o Criador, né? Vence o Deus Todo-Poderoso. Mas esse versículo que nós não lemos, fala, capítulo 12, versículo 12, diz que, por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui dá a entender que o demônio, então, ele de fato está sobre a terra? Sim. E furioso. Porque tem gente que acha que o demônio está lá no inferno. Não, ele está também lá, mas também na terra, é isto? Bem, o demônio não tem a prerrogativa da onipresença, não. Que existem demônios no inferno nesse exato momento, existem. E que existem demônios atuando na terra, também, isso é indiscutível. São verdades de fé. Quem nega a existência do demônio e nega a existência do inferno, na prática, incorre em heresia. É um artigo da fé, creio, na vida eterna, e é um artigo de fé também, isso toca o inferno, morte, juízo, inferno e paraíso, os novíssimos. O inferno realmente existe e é eterno, diz o Catecismo da Igreja Católica, e a existência do demônio não está nesse artigo, mas está no primeiro artigo do credo, do símbolo niceno-constantinopolitano: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e das coisas visíveis e invisíveis. Sim. Então, de fato, existem demônios no inferno e existem demônios atuando na terra. Ok. Para finalizar, então, aqui o Apocalipse 12 deixa claro que essa mulher vence. Então, ou seja, se a gente tiver católicos, nós como católicos agora, se nós estivermos do lado da igreja e do lado de Maria, a gente vence. Sim, e vamos pegar uma categoria vitoriosa. Normalmente você pensa que a vitória é somente para os monges, para os anacoretas, para os enclausurados, para os bispos idosos, para as pessoas já de cabelos brancos.
como eu, os poucos que têm. Mas a primeira carta de São João diz uma coisa muito interessante. Jovens, eu vos escrevi porque vencestes o maligno. Isso me toca tanto. Impossível você não pensar em Santa Luzia, morreu garotinha, em Santa Maria Gorete, assassinada com 14 punhaladas, com a Beata Benigna, da Diocese de Crato, de cuja beatificação eu participei lá em Crato, no Ceará. Vamos pegar outros santinhos que morreram novos. Carlos Acutis. Vamos à primeira carta de São João, por favor? Primeira carta de São João. Jovem, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Versículo 14, 2:14? Sim. Parece-me que são dois textos. Esse é o primeiro. Por favor. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Agora um pouquinho, ou é antes ou é depois. É antes. No versículo 12. Vamos ler o 12 e depois o 14 para ajudar a Uniceia lá na edição. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. 13 é importante. O 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora vem o que interessa. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Tá bem. Pule agora para o versículo 14. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Percebeu que nos versículos 13 e 14, 2 vezes é dito que os jovens vencem o maligno. Sim, sim. Nós temos uma força diante do poder das trevas que nós às vezes desconhecemos, às vezes nós nos subestimamos a palavra de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, as armas que Deus nos concede, e a começar dos jovens. Agora, se uma pessoa pergunta, eu posso descobrir concretamente como é que um jovem vence o maligno? Leia devagar o começo do versículo 12. Eu vos escrevo porque vossos pecados foram perdoados pelo seu nome. Conversão. Você é capaz de se converter. Você é capaz de deixar a vida de pecado. Você é capaz de se reconciliar com Deus. E aí, o demônio é derrotado. Sim. Você vence o demônio. Qual é o sinal sacramental depois do batismo? O batismo, sem dúvida alguma. O sinal sacramental mais eloquente que diz o demônio perdeu? Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. E se levantou e foi. O dono da pocilga pôde alguma coisa? Não. O dono da pocilga conseguiu sustentar o garoto, o irresponsável, agora convertido? Pronto. Aqui está a força para derrotar o maligno. Fuja do pecado, arrependa-se sinceramente, o demônio não pode nada com você, você acabou de derrotá-lo. Quem, sinceramente arrependido, entra no sacramento da confissão e sai absolvido, vencestes o maligno. Está aqui, é bíblico. Ou seja, os jovens podem vencer. E a Bíblia Ave Maria fala aqui dos perigos do mundo. Diante de tantos perigos do mundo para os jovens, bem lembrado. O jovem pode vencer esses perigos. Sim, exatamente. Ok. Muito bom. Vamos avançar, minha gente? Porque tem muita coisa ainda para a gente ver. Estamos vendo Cristo como as prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. Eu quero entrar num novo assunto. Já falamos de Adão, já falamos de Eva. Agora eu quero trazer um novo nome do Antigo Testamento, um grande nome, Noé. Noé. O episódio do dilúvio é conhecido de todo mundo. Eu não acredito que um cristão não tenha, pelo menos, ouvido falar da narrativa do livro do Gênesis sobre esse monumental, grandioso acontecimento. Noé é figura de quê? É figura das nações. Noé é imagem de todas as nações que um dia haveriam de ser congregadas dentro dessa realidade chamada arca. No Novo Testamento, na vida pública de Nosso Senhor, qual é a realidade que envolve água e congregação de pessoas dentro d'água? A barca. Uhum.
lançai a rede ao alto e lá encontrareis duque in altum, né? Jogai a rede, as águas avancem para as águas mais profundas. Lembra disso? Sim. E aí eles lançam a rede e as redes vêm cheias de peixes e as redes se rompiam e assim por diante. A pesca milagrosa. Outro episódio também, a tempestade acalmada. Jesus está, na versão de São Marcos, dormindo na proa do navio com um travesseiro. Eles, nervosos, acordam Nosso Senhor ordena a tempestade que amaine, e há uma grande brandura, etc., e ele vai censurar os apóstolos. Outro episódio, Jesus caminhando sobre as águas, os apóstolos estão na barca. E São Pedro diz, se és tu, ordena que eu caminhe. Ele começa a caminhar, depois o vento sopra, São Pedro tem receio e começa a afundar. Jesus estende a mão, censura também a sua incredulidade, etc. Quem é este homem a quem até o vento e o mar obedecem? Todo esse contexto está inserido, e nós temos a igreja. A igreja que é a família que vai congregar todas as nações. Noé é aquele que, por ordem de Deus, é encarregado de congregar os animais. Um casalzinho de cada espécie, né? Ele vai tangendo, vai colocando todos dentro da arca. Então, nós vamos ver, já no final, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 58, que Noé é figura das nações. Então, Sim. O que prefigura Noé? Todas as nações. Tem alguma relação entre Noé e os magos do Oriente, que vieram de uma terra distante para adorar o menino? Sem dúvida alguma. Você tem uma prefiguração bem remota, bem distante, mas para a igreja ele é figura das nações. O senhor falou que ele congrega os animais, Sim. Mas ele não congregou mais pessoas porque não quiseram se converter, é isso? Corretíssimo. Na arca, é São Pedro que vai dizer, numa das suas cartas, só entraram 8 pessoas. Mas não porque elas excluíram as demais, é porque as demais não quiseram. Não quiseram. Provavelmente zombaram, etc. Tem uma passagem da Escritura que provavelmente o senhor vai ler, que fala, como nos tempos de Noé, comiam, bebiam, davam sem casar, ou seja, estavam nem aí, estavam vivendo a sua vida, né? É o primeiro texto, é Jesus. Jesus, a frase é de Jesus, né? Para quem diz que não, o dilúvio foi mentira, foi uma invenção, etc. Bom, é perigoso você dizer uma coisa dessa, que aquilo realmente não aconteceu, porque aí você vai estar chamando Jesus de mentiroso. Se o dilúvio não existiu, Jesus mentiu. Aliás, vamos ver Jesus falando de Noé, Jesus falando do dilúvio. Mateus 24, de 37 a 39. Mateus 24. 24, de 37 a 39. São palavras de Jesus, Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. Não é por acaso que Jesus cita Noé. Jesus cita Noé porque foi um acontecimento no qual pereceu a humanidade, não por falta de advertência, não por falta de aviso, não por falta de exortação, mas foi por endurecimento do coração. Então, Jesus faz uma comparação, dilúvio e fim do mundo. Noé e nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como, né? Ele fala, Sim, né? assim Nossa, como. é forte isso. Sim. Então, esse texto é o mais importante do Novo Testamento, porque saiu dos lábios de Jesus. Noé foi pronunciado pela boca do nosso Salvador. Esse é o texto mais importante. Uma pergunta. Aqui me parece que não necessariamente está dizendo de pecados. Por exemplo, comiam, bebiam, casavam-se, mas aqui seria tipo uma vida onde não estou preocupado com as coisas de Deus, vivo a vida somente do mundo e não vivo as coisas de Deus? Há determinadas realidades, Frei Gilson, que estão embutidas, que estão implícitas. O problema não é comer. O problema não é beber.
O problema não é se casar e o problema não é se dar em casamento. Todas essas realidades, enquanto tais em si, são boas. Alimentação, restaurar as forças do corpo, comendo e bebendo, se divertir, casar para perpetuar a espécie, todas essas coisas são boas. O problema é exatamente isso. Pronto. Marta, Marta, tu te inquietas, exato. tu te preocupas com muitas coisas. Só preocupação com o mundo. Pronto. Que Jesus não critica a preocupação de Marta, não é honesto, não é correto você dizer que, ao dirigir essas palavras para Marta, Jesus está dizendo que preocupação é pecado, que é besteira, que você deve deixar de lado com as inquietações. Não. Jesus, você se inquieta com muita coisa. Eu não estou criticando isso. Eu só estou dizendo que sua irmã escolheu a melhor parte. E essa não vai ser tirada. Então, aqui nas entrelinhas, Jesus está dizendo, eles se preocuparam com tantas coisas e ignoraram o mais importante. O mais importante, sim. Aí veio a desgraça. Ou seja, Jesus não está condenando quem comeu, não. Quem bebeu, Boa quem ponderação. casou. Boa ponderação. Vocês fizeram o que é de fazer no mundo, mas esqueceram de comer o alimento mais importante, de beber a bebida mais importante, sim. Do noivado mais importante com Cristo, né, digamos assim. Outro texto que me veio à mente, na parábola do semeador, os espinhos. Que cresceram e abafaram a semente, que cresceu, são as preocupações do mundo, etc. A palavra não penetrou. Fulano trabalha demais, é um guerreiro, etc. Tem tempo para tudo, não para, é um burro de carga para sustentar a família, etc, etc. Deus na vida dele não significa nada. Pronto, aqui está. Tudo que ele faz é honesto, tudo que ele faz é decente, tudo que ele faz é para garantir o pão de cada dia, para não faltar o necessário para a sua família. Deus Todo-Poderoso, porém, não tem espaço na vida desse burro de carga. E aí sobreveio a desgraça. Falta um minuto, trato de terminar. Só foi uma introdução, hein? Porque agora vai ficar para o próximo programa. A gente começamos a tratar sobre Noé, uma prefiguração do que Dom José já vem nos explicando. E eu tenho certeza que os próximos programas serão maravilhosos. Então, te espero semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.